Pessoal, sou a professora Jordana Romero, estou aqui para uma aula bem rápida. Hoje essa aula é rápida sobre oralidade e textualidade. Então se inscreva no canal caso seja novo por aqui, dê o like no vídeo e vem comigo. Primeiro vamos diferenciar oralidade de escrita e norma popular de norma culta. A oralidade ela é o oposto da escrita, porque muitas palavras que nós usamos na fala não são permitidas na hora de colocarmos em uma redação. A oralidade é marcada pela linguagem informal e a escrita é marcada pela linguagem formal, aquela que está lá na gramática, ok? Que nós aprendemos aí dentro de toda a instituição escolar durante todos os anos de estudo. Já a norma popular, ela é relacionada mais à oralidade, porque a norma popular está trabalhando com palavras que denotam sentimentos ricas e tem exclamação, pleonasmos, repetições. O que são pleonasmos? São aquelas expressões populares que nós usamos sem pensar muito nelas, como subir a subida, viúva do falecido, são pleonasmos. São palavras que dizem a mesma coisa e nós usamos elas juntas. Já a norma culta, ela é a forma mais correta de se falar. Por quê? Porque nós seguimos a gramática normativa, respeitando as regras gramaticais. Então, a norma popular está relacionada à oralidade e a norma culta relacionada à escrita. Quais são algumas marcas de oralidade? Temos várias, mas aqui eu tenho algumas expressões que usamos quando falamos e tenho também algumas palavrinhas, como você, né, tá, pra. No lugar do pra, a gente vai usar para na escrita. No lugar do tá, nós vamos usar o está. Por exemplo, tal coisa pegou mal. O que é pegou mal? Quer dizer, não ficou bem, não deu muito certo, então eu posso trocar por uma expressão mais formal. Eu não posso usar tal coisa pegou mal. Isso é informal, é marca de oralidade. Como que eu vou evitar essas marcas, então, na minha redação? É simples, você tem que ler bastante, tudo que você lê, você tem que entender. Então, tem que pensar a respeito do que está lendo, responder questões, exercícios e tudo que você vai escrever, revisar. Importante isso. Esse é o primeiro passo. Bom, algumas outras regrinhas, tá? Fuja das interjeições. Interjeições são palavras que denotam sentimentos e não vamos usar em texto dissertativo e argumentativo. É usado em outros textos, como crônica, por exemplo, texto narrativo, menos o texto dissertativo argumentativo, porque o objetivo do texto dissertativo argumentativo é defender uma opinião e não demonstrar o seu sentimento por meio dessas palavras. Então, está aqui, por isso evite demonstrar esses sentimentos para o leitor. Todas as palavras terminadas em mente, advérbio, infelizmente, dolorosamente, você vai eliminar do seu texto. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, isso aqui é importante. O que é uma lástima para você pode não ser para outra pessoa. Pense nisso. Então, você vai defender esse ponto de vista por meio da sua tese e da argumentação. Uma boa argumentação que dará credibilidade ao seu texto. Não use verbos no modo imperativo. O que é verbo no modo imperativo, pessoal? Lembra? Ordem, conselho, aquela orientação. Por exemplo, o aluno vem para mim e fala, professora, eu tô com uma dor de cabeça. Eu falo para ele assim, olha, vai ali, tome um comprimido. Eu não tô dando uma ordem, eu tô dando um conselho, uma orientação. Mas eu posso falar também assim para o aluno, saia agora. Eu estou dando uma ordem. Então, você não vai usar essa estrutura verbal dentro do texto. Não vai falar com o seu interlocutor, não vai falar com o seu leitor. Como nós já falamos aqui, como eu já falei para vocês, usaremos o quê? Argumentos, apenas argumentos. Evite expressões coloquiais como aquelas que vocês viram anteriormente. Nós podemos falar, conversar com amigos, mas na escrita jamais. Na escrita nós precisamos de colocações claras, concretas e formais. Então, clareza no que você está escrevendo, objetividade e seguir a norma padrão, que é a primeira competência do Enem, pessoal. Se não seguir, perde nota. Não só no Enem, concurso público também. De nota. Qualquer vestibular, texto dissertativo, argumentativo, texto de opinião, que mais? Não sendo texto literário, não vai usar a oralidade. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês poderem entender melhor. Olha, você pode trocar não é flor que se cheire por não é confiável ou honesto. Deixar rolar pode ser trocado por permitir que continue acontecendo ou não impedir que tome seu curso natural. Ter um ganha-pão é o mesmo que ter uma renda fixa, uma forma de sustento. Ao invés de falar que algo pegou mal, você pode falar que algo passou uma impressão errada, gerou embaraço ou foi desagradável. Pegar no pé quer dizer importunar, ser insistente. Quebrar um galho diz sobre um improviso para resolver uma situação. Então, olha, vamos deixar a informalidade de lado e vamos usar a maneira mais formal de escrever
no texto dissertativo argumentativo. Combinado? Vamos combinar isso aí, hein? Combinem comigo. Vocês não vão mais usar oralidade, nem informalidade no texto. Desvio, estilo. O que seria? Eu trouxe uns exemplos. São os erros, algumas trocas que nós fazemos assim a hora de escrever que fica bem estranho. Por exemplo, aquele é de menor, não deveria estar dirigindo. Se fosse de maior, a situação seria diferente. Não é de menor ou de maior, não existe. É maior de idade, menor de idade. Desejávamos muito comprar aquelas casas que estão à venda, mas elas são germinadas. Oi? Amados, germinado é quando, por exemplo, algo brota. Então, a sementinha ela é germinada. A casa não é germinada, ela é geminada, não tem esse R. Vem de gêmeos, então casas gêmeas, geminadas. Mais uma vez, aquele aluno ficou de recuperação. Não é ficou de, vou trocar essa preposição aqui, é ficou em recuperação. Os cadernos exigidos pela professora são espirais ou aspirais? Então, as duas palavras estão certas, porém, essa aqui, aspirais, caiu em desuso, ela é mais antiga. Então, o correto hoje, atualmente, é usar espirais. Mesmo que as duas tenham o mesmo significado, usamos hoje espirais. Esta aqui, a palavra aspirais ou aspiral, está obsoleta, não se usa mais. Elas têm o sentido de algo no formato de parafuso. O paciente foi internado com apêndice estupurado, viu? Aqui ele pode estar com o apêndice estupurado só se o apêndice estiver paralisado, porque esse é o sentido desta palavra. Então não é estupurado. Sabe qual é? Não é estupurado, então é supurado. É cheio de pus. Isso mesmo. Olha a diferença. Então, olha como é importante pensarmos nas palavras, para não cometermos este desvio de estilo ao escrever. Pessoal, paramos por aqui. Obrigada pela aula. Curta o canal, se inscreva e até a próxima.